Olá! O tema da nossa conversa hoje é sobre as áreas de conhecimento e integração curricular, um dos assuntos do Pacto Nacional para o Fortalecimento do Ensino Médio. O Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio é uma formação que articula ações e estratégias entre a União e o governo estadual na formulação e implantação de políticas para elevar o padrão de qualidade do ensino médio em suas diferentes modalidades, orientado pela perspectiva de inclusão de todos que a ele têm direito. No que diz respeito à discussão sobre as áreas de conhecimento e integração curricular, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio propõem preparar o educando para o trabalho e a cidadania, possibilitando a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos e dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, para que o estudante possa participar de maneira inclusiva na dinâmica da sociedade. E para discutir este assunto, recebemos Tiago Ungerich Rocha, técnico pedagógico do Departamento de Educação Básica, e Otto Henrique Martins da Silva, também técnico pedagógico do Departamento de Educação Básica. Olá, sejam muito bem-vindos para mais esse bate-papo sobre as áreas de conhecimento e integração curricular. Olá, Keila, tudo bem? É um prazer estarmos aqui para tratar dessa questão tão interessante, né? Faço das minhas palavras as palavras do professor Otto. É um imenso prazer poder contribuir nesse processo de formação. E para darmos início à nossa conversa, professor Otto, você poderia explicar o que são e como surgiram as áreas de conhecimento? Bem, essa questão ela é bastante interessante para se ter uma compreensão melhor exatamente do que são e como surgiram essas áreas do conhecimento. Para tanto, é necessário se fazer um rápido resgate histórico de como se deu e se dá, evidentemente, a produção do conhecimento científico. Isso certamente vai contribuir para uma melhor compreensão do que seja e como surgiu, né? Muito bem, tomando como referência a nossa civilização ocidental, os gregos iniciaram esse processo da construção. De que modo? Ao observar e a racionalizar, contemplar, refletir, né, os fenômenos naturais, eles foram produzindo conhecimento, né, foram articulando esses fenômenos, foram observando, e esse conhecimento produzido, ele de algum modo explicou aquele mundo grego, aquele cosmo grego, né? Isso se fazia na pessoa do filósofo, né, na pessoa do pensador, e esse, portanto, era detentor dos conhecimentos que explicavam esse cosmo grego, esse mundo, né, portanto, do qual eles viviam. Isso, na verdade, se deu o início, né, do processo da construção do próprio conhecimento científico. E isso, na verdade, também constituiu um princípio pedagógico pelo qual essa compreensão, essa construção do conhecimento se deu. Daí em diante, a construção desse conhecimento, ele teve como um ponto fundante, né, essa possibilidade de um ser, de um homem, de um pensador, articular todas essas questões fenomenais, sociais, do qual ele estava inserido, né, e o sistema de ensino, o sistema da produção do conhecimento, tomou isso como um princípio pedagógico. Aí as transmissões, as construções do próprio conhecimento produzido se dava através desse modelo. Alguém que centralizava todo esse conhecimento e, dessa forma, ele não só era produzido, como também transmitido. Isso, inclusive, refletiu no próprio sistema educacional das universidades que começaram a aparecer ali por volta do século XI, XII depois de Cristo, né? Nós podemos, por exemplo, observar como ocorria esse ensino quando se ensinava através do ensino do trivium, né, que é a retórica, o ensino da retórica, da gramática e da dialética, e também do quadrivium, que toma aí as áreas de aritmética, geometria, música e astronomia. Então o ensino ele se dava nessa perspectiva, né? Um ensino centralizador, um ensino em que o saber era unitário, né? Um saber uno, e dessa forma o conhecimento não era dividido assim em grandes áreas, né? Era alguém que dominava o conhecimento, alguém que tinha poder de tratar dessas questões, sempre numa perspectiva da totalidade.
No entanto, com o advento da ciência moderna e da própria revolução científica, inclusive do Renascimento, esse paradigma foi rompido, né? A ciência, a revolução científica iniciada ali, por exemplo, por Copérnico, né? E inclusive pela própria contribuição de Galileu, o conhecimento então tomou uma outra forma de ser elaborado, que é o conhecimento fragmentado, né? Então, sobre a égide do método científico, o conhecimento foi separado, né? E, de algum modo, começaram a surgir as áreas do conhecimento, né? O conhecimento cada vez mais especializado nas suas áreas, davam, portanto, início à formação das áreas de referência. Aí começaram a surgir as áreas mais específicas da matemática, da física, da química, né? E, atualmente, essas áreas, elas tomam para si um certo objeto de investigação e são exatamente o que nós conhecemos hoje como disciplinas de referência. Por exemplo, a biologia, ela toma como objeto, né, a vida orgânica, né? E em torno desse objeto, evidentemente, se desenvolvem os conhecimentos relacionados à biologia. No caso da química, a transformação da matéria, né, das coisas relacionadas às mudanças das reações químicas, surgem, portanto, os conhecimentos da química, e assim sucessivamente, como também da física. Então, nós percebemos, para finalizar essa questão, que é bastante complexa, que o conhecimento ele foi produzido numa perspectiva de uma totalidade. Isso foi até meados de 1700, 1800, até um pouco antes talvez, quando surgiu, portanto, a Revolução Científica, que fragmentou. E daí em diante, por conta desse modo de produção, foi surgindo as áreas, surgindo as especialidades e, inclusive, as disciplinas, né? Então, de algum modo, essa é a explicação que eu poderia dar para essa grande questão. E aproveitando que o professor Otto acabou de falar, professor Tiago, qual a implicação do modo da construção do conhecimento científico para o ensino na escola? Bom, é importante tomar como referência essa própria dinâmica de progresso, digamos assim, de construção do conhecimento científico, tal como apontou o professor Otto. Povos da antiguidade se preocuparam em compreender a natureza, mas, digamos, os gregos eles tiveram como princípio de produzir uma explicação racional acerca da mesma. É com os gregos, portanto, que nós temos aquilo que se chama de ciência antiga. Só no século XVII, com a Revolução Científica, que nós vamos ter ciência tal como nós concebemos hoje. Essa grande reviravolta que se dá na ciência, superação àquele modelo teocêntrico, permitiu com que a ciência avançasse por caminhos próprios. A razão permitiu, de certa forma, ao desenvolvimento da ciência e um grande salto qualitativo e quantitativo. Grandes áreas do conhecimento que nós temos formatadas hoje, elas se emanciparam até do próprio pensamento filosófico. Exatamente. A física, a própria matemática, mais tarde a química. E digamos que lá no século XIX nós temos aí as ciências humanas conseguindo essa emancipação, a sociologia, a psicologia, a antropologia, né? Então, de certa forma, uma primeira ideia que precisa ficar claro é que o conhecimento científico ele é provisório. Ele não é algo lapidado, definitivo. Ele é fruto de investigação, é fruto da ação humana. E essa ação é uma ação que tem suas limitações. O ser humano compreende aquilo que é possível, reelabora esse conhecimento e os grandes saltos que nós tivemos aí no progresso do conhecimento científico, considerando as ciências naturais, foram motivados por revoluções ou rupturas de paradigmas. Então fica uma primeira ideia que é importante destacar, a provisoriedade desse conhecimento científico. Com o advento da revolução científica e o progresso do próprio conhecimento, é inevitável que houve esse processo de compartimentação, tal como apontou o professor Otto. A própria especialização dos saberes foi o preço a ser pago para que, de certa forma, tivéssemos um grande salto em qualidade e até em termos de ramificações. A escola, como é que fica diante dessa situação? A escola reflete aquilo que nós temos enquanto cultura, enquanto bens culturais dispostos na sociedade. Então, não tem como pensar a escola nesse momento se não vincular a ideia de
produção da ciência, né? Então, da mesma forma que eu tenho as diversas áreas formatadas, estruturadas, como a física, a química, a biologia, as ciências humanas e sociais, a escola vai refletir isso na própria composição do currículo. As disciplinas escolares, de certa forma, vão ter um vínculo muito forte com essas áreas. Então, eu vou ter, num primeiro momento, uma compartimentação das próprias disciplinas, refletindo essa própria constituição de ciência tal como nós temos. Agora, as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, elas usam muito o termo componente curricular. Professor Otto, o que é um componente curricular? É interessante essa pergunta porque ela tem muito a ver com o que o professor trabalha na sala de aula, né? Na verdade, pode ser uma disciplina ou componente curricular, são sinônimos, né? Na verdade, são unidades de estudo que pode ser trabalhado na sala de aula, pode estar presente no currículo, né? E essas unidades de estudo, evidentemente, trarão atividades, possibilidade de se perpassar, né, o conhecimento o conhecimento em si. Então, podemos entender como sendo unidades de estudo ou a própria disciplina que, evidentemente, está lá estabelecida no currículo. Como vocês já falaram, o ensino se dá por meio de disciplinas. Desta forma, ocorre a integração, a contextualização dos conteúdos e é possível a interdisciplinaridade? Essa pergunta é bastante interessante, só que, ao mesmo tempo, ela alerta para um ponto crucial. Não é a organização do currículo por si só que vai determinar o como será a atividade do professor em sala de aula. Eu destacaria que, antes de tudo, envolve a questão da própria formação do professor e a oferta de formação continuada. De nada adianta um projeto interdisciplinar de trabalho na escola se este não for fundamentado criticamente. Então, respondendo a sua pergunta, eu digo que pode ocorrer, né, a questão da interdisciplinaridade, a integração, ela pode ocorrer desde que haja uma conscientização por parte dos sujeitos, dos professores envolvidos na escola e que estes procurem atender aos anseios da comunidade escolar. Que o que nós mais precisamos, em pleno século XXI, é de que um currículo escolar possa ofertar aos jovens um saber contextualizado que lhe permita exercer sua cidadania de forma crítica. Então, as disciplinas escolares, elas não são impeditivo para o desenvolvimento de trabalhos integrados. O que seria, talvez, fator crucial é a questão da própria formação do professor, no sentido de enxergar além daquele quadrado onde ele atua. Então, é importante, na verdade, que os conteúdos que são ensinados nas escolas tenham relação com o cotidiano do aluno, para que ele possa estabelecer uma relação com a teoria e a prática. Certamente. Essa relação é fundamental. Eu não posso conceber um saber escolar desprovido de uma temporalidade, desprovido de uma rede maior da onde ele se constitui, e é por isso que se faz mais importante saber de onde esse saber escolar provém. Né? Qual é o seu vínculo com a ciência de referência, qual é o seu vínculo em termos de cultura geral, né? E como que esse saber pode se articular com os demais saberes para formar nos nossos jovens a chamada visão de mundo que tanto se almeja no ensino básico. Professor Tiago, nós temos a disciplina de matemática e a área de matemática, temos a disciplina de história e a área de história, e assim por diante. Há diferenças entre a disciplina escolar e a disciplina de referência do conhecimento científico? E se houver, o que caracteriza cada uma em particular? Bom, certamente esse é um ponto nevrálgico nessa discussão. A resposta é existe uma diferença crucial entre ambas. Uma coisa é eu falar de matemática quanto área do conhecimento e quanto ciência de referência. Outra coisa é eu falar da disciplina escolar matemática. Uma coisa é eu falar da disciplina escolar de física e outra é pensar a grande área da física. Né? Eu penso que, a grosso modo, nós podemos distinguir essas duas áreas, a disciplina de referência e a disciplina escolar, em relação à sua finalidade. A área de referência tem como preocupação a produção de conhecimento. Cientistas trabalham em laboratório, fazem atividades empíricas, estudos teóricos, com a finalidade de produzir conhecimentos. Novos conhecimentos, refletir sobre aquilo que já foi posto historicamente e, de certa forma, permitir com que a ciência possa caminhar.
né? A gente assume que a ciência não é algo pronto, não é algo acabado, que ela é parte de uma construção humana que é limitada pelas questões da própria compreensão do sujeito em relação ao meio, né? E isso, de certa forma, dá dinamicidade à ciência, tanto para as ciências da natureza, ciências humanas, as ciências mais, talvez, abstratas, pensar, por exemplo, a matemática quanto forma de linguagem, né? Pensando apenas em ciência. Agora, quando eu penso em disciplina escolar, ela só existe porque ela cumpre com uma finalidade, compor um currículo. E essa composição, ela só ocorre porque existe uma instância preocupada em socializar esses saberes acumulados historicamente, que é a escola. Se eu pensar as disciplinas escolares do ensino médio ou até mesmo do ensino fundamental, de um modo geral, do ensino da educação básica, eu percebo que essas disciplinas constituem uma totalidade, que é o currículo escolar, e elas têm cada uma especificidade no sentido de socializar aquilo que a humanidade acumulou historicamente. É claro que se eu pensar porque uma disciplina tem um status diferenciado de outra, aí nós teríamos que entrar numa outra discussão. Quais são os fatores que determinam a composição do currículo? Mas, a grosso modo, a disciplina escolar não é uma extensão, não é uma simplificação. Tomando como referência a disciplina escolar física, eu não posso assumir que os saberes escolares que eu elenco no meu plano de trabalho docente e que eu desenvolvo na sala de aula são simplificações da ciência de referência. Existe um trabalho imenso em trazer da ciência de referência à sala de aula, né? E esse trabalho não é uma simples simplificação. Pelo contrário, é um trabalho que exige muita reflexão e muito estudo, porque envolve uma série de transformações e adaptações para que esse saber científico que surgiu e que cumpre com uma finalidade em nossa sociedade possa ser traduzido em termos de saberes, em objetos de ensino que eu possa levar para a sala de aula. Um ponto que eu gostaria de destacar é a questão da provisoriedade. Se de um dado momento eu tenho um saber de referência que, de certa forma, é ultrapassado, isso tem que refletir no currículo. Porque o currículo, a disciplina escolar, mantém um elo muito forte com a disciplina de referência. Então, se nós assumirmos os currículos escolares de 100 anos atrás e pudéssemos observar tal como a escola se processava naquele momento, nós vamos poder perceber que existem diferenças em relação àquilo que nós aceitamos como válido ou não. Questão dos reinos na biologia, a questão da própria constituição da matéria na química e na física, são saberes científicos que passaram por transformações e que a escola também acompanha com um certo intervalo de tempo esses processos. Então, em suma, existem sim diferenças. Eu acho que até acrescentaria, Tiago, o que você colocou, o Tiago deu ali fez uma colocação em relação à transmissão desse conhecimento, ao ensino desse conhecimento, né? E abrindo um pouco mais o que ele tocou, é que na verdade existe um processo de transposição didática, que isso na verdade vai fazer com que essas áreas se diferenciem, né? O conhecimento que está na escola, ele é oriundo basicamente na sua referência na ciência física pura, na academia, né? Exatamente no saber científico. Então, quando esse conhecimento é transposto para a escola, que através evidentemente de processos de didatização, né? Que é o que nós chamamos de transposição didática, isso produz uma transformação nesse conhecimento. Esse conhecimento que era um conhecimento científico, que estava voltado a uma dada objetividade, que era a própria ciência, né? As questões que foram desenvolvidas, que foram levantadas para se resolver um dado problema, ao chegar na escola, ele tem outras características, outra natureza, ele sofreu uma transformação. E, dessa forma, é o que nós também poderemos destacar, que vai acentuar essa diferenciação, porque houve uma transformação da própria natureza do saber. Agora, professor Otto, esses conceitos que o professor Tiago acabou de explicar, eles são contemplados nas diretrizes curriculares do Estado do Paraná e nas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio? São porque é necessário, né? Não dá para se ensinar física como se faz na universidade, numa sala de aula, né? Não dá para um cientista expor um problema, uma teoria, como ele faz com seus pares, né, na sala de aula. Não tem, portanto, nenhuma
justificativa para que isso possa ser feito. Então, as diretrizes, principalmente as diretrizes nacionais, mas também as nossas aqui, elas têm que dar conta dessa problemática, têm que mostrar, têm que indicar ao professor que é necessário um processo de transformação desse conhecimento. É preciso que esse conteúdo, né, da ciência, seja da ciência da natureza ou da própria humanidade ou das outras áreas, eles precisam ser didatizados, eles precisam ser colocados no nível do aluno, com uma linguagem mais voltada para ele, inclusive na perspectiva do que a gente está colocando aqui, da integração desse ensino, né? É preciso que esse ensino para o aluno faça sentido, é preciso que ele perceba que aquele conhecimento que ele está tendo também se relaciona com o cotidiano, com o dia a dia e que, de algum modo, tenha sentido para ele. Então, as diretrizes se preocupam com isso e elas tocam nessa questão, não aprofundam, evidentemente, porque são documentos apenas orientadores, mas elas mostram a necessidade, inclusive ao professor, de que isso se faz necessário, né? É preciso que se distinga bem esse conhecimento no âmbito da academia, como no âmbito da escola. E elas, claro, faz essa distinção. No entanto, é preciso ao professor da sala de aula perceber isso e aprofundar mais essas questões, no sentido de buscar mais subsídio, de entender melhor esse processo, até para dar mais uma legitimidade a esse conhecimento escolar que, de alguma forma, né, nas nossas discussões é tão polemizado, de alguma forma discutido, né? Ainda sobre essa discussão, professor Tiago, de que forma esses conceitos se relacionam com a proposta pedagógica curricular da escola e com o plano de trabalho docente? Bom, em primeiro lugar, é importante retomar pontos cruciais dessa nossa conversa. A questão do conhecimento científico e a questão do conhecimento escolar. O conhecimento científico tem a sua epistemologia, o conhecimento escolar tem a sua própria epistemologia. O conhecimento científico é provisório, de certa forma, isso reflete no conhecimento escolar. O conhecimento escolar, como falou o professor Otto, é produto de um processo de transposição, ou até no sentido mais amplo, para todas as disciplinas do currículo, a gente poderia pensar o termo de mediação. Ou seja, em resumo, ele é parte de um processo de transformação na qual ele se torna didatizável. Agora, pensando em termos de organização, de currículo na escola, é importante que fique claro que a proposta pedagógica curricular cumpre um papel e o plano de trabalho docente cumpre outro papel. Bom, a proposta pedagógica curricular. É através da proposta pedagógica curricular que a escola estrutura o seu currículo, dá voz às disciplinas, apresenta, digamos, os fundamentos teóricos da disciplina, os fundamentos conceituais, apresenta um pouco concepções relacionadas à avaliação e até mesmo em questões metodológicas, né? Essa proposta, ela nasce da coletividade, ou seja, a comunidade escolar, de certa forma, se expressa por meio da proposta pedagógica curricular, né? A escolha dos conteúdos, digamos, em relação às diretrizes orientadoras, a distribuição por séries, de certa forma, acontece dentro do espaço da escola num ambiente coletivo. Quando eu penso agora em plano de trabalho docente, eu penso na ação do professor na sua sala de aula. Então, o professor de uma dada disciplina, ao se apropriar da proposta pedagógica curricular, ele vai produzir o seu plano de trabalho docente, que é um documento de curto prazo, que tem um alcance imediato, que não é acabado, ele passa por contínuas reflexões, e é nesse documento que o professor faz as suas opções metodológicas e até mesmo pelos instrumentos de avaliação. No nosso caso, em termos de diretrizes curriculares orientadoras da educação básica, o nosso plano de trabalho docente é o documento através do qual o professor faz a escolha dos conteúdos específicos que ele deseja trabalhar. As diretrizes curriculares, elas apresentam conteúdos norteadores, conteúdos estruturantes e conteúdos básicos. É nos conteúdos específicos que o professor vai dar voz à sua própria formação, aos seus interesses e até mesmo a tentar responder aos anseios da comunidade escolar na qual está inserido. E é aí que vem um ponto importante. Esse documento ele deve ser feito de forma crítica pelo professor. O professor não deve se limitar a seguir
Por exemplo, o sumário de um livro didático. São elementos que orientam o trabalho do professor, mas o que deve determinar é a proposta pedagógica curricular da escola e as necessidades, de certa forma, que o professor identifica e esse documento que vai dar a singularidade da ação docente na escola. É importante também destacar que esse documento ele tem que ser adaptado em função da própria especificidade da escola. Se o professor, por exemplo, tem aulas no período da manhã e da noite, provavelmente o plano de trabalho docente que ele vai desenvolver para as turmas da manhã não será o mesmo que ele vai desenvolver para as turmas da noite, por conta das particularidades da comunidade e do turno que se encontra. Ok, professor. Vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos logo em seguida.